Rodrigo, vai sair ou vai ficar no Real Madrid? Barcelona responde sobre contratação de Neymar. Julián Álvares pode deixar o Atlético e muito mais do mercado da bola. Calma, galera, vamos começar falando um pouco sobre o Rodrigo. O Rodrigo está sendo um dos grandes assuntos do futebol mundial nesses últimos tempos. Isso porque está chegando a janela de transferências e Rodrigo pode deixar o Real Madrid. Tem vários clubes interessados. Os dois principais diários lá de Madrid, que acompanham o Real Madrid de perto, o Diário AS e o Diário Marca, noticiaram que clubes da Premier League estariam interessados no jogador. E seriam eles o Chelsea, o Manchester City, o Manchester United, o Arsenal e o Liverpool. Basicamente, quase todos os clubes grandes da Inglaterra estão de olho no atleta. Só que agora saiu mais uma notícia nessa novela. O Rodrigo estaria querendo ficar na equipe? Ele ainda acredita no seu potencial e que ele pode mostrar para o novo técnico que ele vale a pena? Calma que eu já vou explicar melhor essa história, então se liga o que o Diário AS está falando sobre o futuro do jogador brasileiro. Segundo o Diário AS, Rodrigo está convencido que ele pode ganhar a confiança de Xabi Alonso e ser assim crucial para o Real Madrid. Ele só vai querer sair do clube se Xabi Alonso disser que não há mais lugar para ele, senão ele vai tentar convencer o novo treinador. Bem, galera, uma coisa que é bem normal no mundo do futebol quando tem a troca de técnico é que muitos jogadores que às vezes por um técnico não eram tão utilizados e poderiam até ser negociados, às vezes ganham uma sobrevida e conseguem com um novo técnico apresentar um novo futebol. O próprio rival do Real Madrid, o Barcelona, passou por isso. Com o Xavi tinha muitos jogadores que não rendiam, tanto é que o Rafinha, que hoje é considerado um dos melhores jogadores do futebol mundial, estava pensando em sair do Barcelona. O Barcelona queria negociar o jogador e contratar o Nico Williams. Só que aí chegou o Hansi Flick, olhou para o Rafinha, gostou muito do jogador e fez com que ele crescesse na temporada e simplesmente batesse o recorde de participações para gol que um brasileiro conseguiu dentro do Barcelona. Mais de 60 participações para gol ele conseguiu nessa temporada, seja fazendo gols ou dando assistências. Então, a mudança de técnico pode ser boa para um atleta. A gente tem até o exemplo do Rafinha. Mas aí, você acha que o Rodrigo deve continuar na equipe ou deve sair? Já comenta aí a sua opinião. Bem, galera, vamos falar agora um pouco sobre o Barcelona, rival do Real Madrid, e falar sobre Lamine Yamal, um dos favoritos também a ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo depois da temporada absurda que esse moleque de 17 anos fez. E recentemente a gente até falou num vídeo que o Barcelona está buscando uma renovação com ele, que ele pode até começar a usar a camisa 10 na próxima temporada, pode ter uma valorização salarial. E o que foi noticiado recentemente é que Lamine gostaria de se tornar o atleta mais bem pago do elenco e assim se tornar o cara da equipe. Só que o Deco, diretor do Barcelona, respondeu sobre esse assunto. Não é bem assim? Se liga o que ele disse para depois a gente comentar. O diretor do Barça, Deco, falou: Lamine Yamal não pediu para ser o jogador mais bem pago do time. Isso não é uma verdade. O que ele quer é ser feliz aqui no Barcelona. É o que ele nos disse e que os seus agentes também nos dizem, disse ele a Hack1, falando sobre essa negociação de renovação. É óbvio, né, mano? O moleque precisa de uma valorização. O cara recebe menos de R$1 milhão por mês, tá ligado? Tudo bem, tem 17 anos, pô, é uma grana e tal, mas ele recebe menos que o Yuri Alberto, por exemplo, que o Dudu no futebol brasileiro, sei lá, que o Vitor Roque no futebol brasileiro. Uma galera que, pô, não se compara, né? O Lamine Yamal tá sendo um dos melhores jogadores do mundo, tá ligado? É um dos jogadores mais valiosos da história do futebol mundial. Porque com 17 anos ele pode ser eleito um bola de ouro e simplesmente bateu o recorde. Ninguém conseguiu ser eleito tão jovem quanto ele, se ele conseguir. É impressionante, bater um recorde de um brasileiro que era diferente, tá? Era um fenômeno. Já sabe, né? O Ronaldo Fenômeno, que com 19 ganhou uma bola de ouro. E agora ele pode ganhar com 2 anos a menos. É impressionante o que esse moleque vem fazendo. Mas já comenta aí a opinião de vocês, que é sempre muito importante. Bem, galera, estamos chegando agora na metade pro final do vídeo. Então se você chegou até aqui e acabou esquecendo de deixar seu like, que é a coisa mais normal do mundo, já clica aí no botão, que é muito fácil, é super simples. Já clica aí que fortalece demais. Bora pra meta de 1 like, o seu. E se você quiser estar participando do vídeo, é isso mesmo, você ouviu. É super simples e fácil também. É só você estar inscrito aqui no canal, que é só clicar no botão que é grátis, então já clica aí. E também ativar o sininho, porque eu sempre mando salve no final do vídeo. Pra quem comentar, manda salve primeiro.
Mas, sem mais delongas, bora pro giro final de notícias. O Arsenal e o Liverpool teriam agendado conversas para a próxima semana sobre um possível acordo para contratar Julián Álvares do Atlético de Madrid. E aí, uma boa contratação ou não? Bruno Fernandes falou depois da derrota na final da Europa League. Sempre fui honesto, se o clube acha que é hora de eu separar porque quer lucrar ou algo assim, é isso. O futebol às vezes também é assim, disse ele sobre uma possível saída. E aí, seria bom pro United a saída do Bruno Fernandes? Já comenta aí. A Inter entrou na corrida para contratar Højlund do Manchester United. Juventus e Napoli também demonstraram interesse no atacante. Quem passa informação é Fabrício Romano. E segundo o jornal Sport da Espanha, o Barcelona desistiu de vez de Neymar. As lesões, a questão física do jogador e a ascensão de Lamine Yamal afastaram o brasileiro do clube catalão. O Barça queria uma figura midiática para promover o novo Camp Nou, mas Lamine passou a ser esse cara. E o jornal terminou: é impossível Neymar jogar no Barcelona ou em qualquer outro lugar onde haja exigência competitiva, colocou o portal. E aí, o que vocês acham sobre isso? Vamos lá, por partes. Primeiro em relação ao Neymar. Pô, o Neymar, eu tava achando que ele ia chegar no futebol brasileiro, ia colocar uma sequência muito boa e ia despertar o interesse do futebol europeu, e ele poderia deixar o futebol brasileiro para tentar se preparar melhor para a Copa do Mundo, que colocam que é o grande objetivo do Neymar, conquistar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira. Só que com as lesões que ele teve no Brasil, com a forma com que foi lidada essa situação nesses últimos tempos, eu acho que é muito difícil algum clube europeu grande que esteja disputando e tudo mais contratar o Neymar. Então faz total sentido essa informação que o Barcelona tirou o time, né? Que simplesmente acabou com o interesse. Porque assim, se o Neymar estivesse jogando bem, o Barcelona poderia pensar, pô, a chegada dele, ele pode chegar, jogar bem e ajudar a gente. Pô, vamos pensar assim, o Ibrahimovic e o David Beckham estavam na MLS, que pra mim, né, na época ainda, era ainda pior do que o futebol brasileiro hoje em dia, e aí eles foram pra Europa e conseguiram jogar, um no PSG e outro no Milan. O Ibrahimovic sendo artilheiro na temporada. Então assim, eu não acho que é impossível um jogador com o calibre do Neymar, se ele tiver com um bom físico, voltar a jogar em alto nível e conseguir jogar no futebol europeu, porque ele realmente é um cara muito diferente. Só que assim, ele tem que estar 100%, ele tem que estar bem e ele tem que estar com um bom mental também. Mas aí, qual que é a opinião de vocês? O que vocês acharam sobre isso? E uma coisa que eu acho que é importante a gente falar também sobre um dos assuntos do vídeo, que é o Julián Álvares, é que assim, o presidente do Atlético de Madrid, perguntado sobre a possibilidade do Julián Álvares deixar a equipe com o interesse do Barcelona, agora a gente vê do Liverpool também, ele colocou que ele não vai sair, que ele gosta muito do jogador, o jogador está muito feliz no Atlético de Madrid e não deve deixar a equipe. Um cara que entregou bastante na sua primeira temporada, fazendo gol contra Barcelona, Real Madrid e sendo um grande artilheiro. Mas aí, qual que é a opinião de vocês? O que vocês acham sobre tudo isso? Já comenta aí e agora vamos para os salves comprometidos. Então lá, um salve para Jairo Marcelino, também para Lit, Máfia e Gold Leader, que o Luke Migas pediu, para o Iazão, também para Henrique Clay e Renato Rodrigues do Chaveco, também para Davi Leio, também para Lucas LFC, para Jackson Santiago, para Wellington Matos, para Matheus Santana, salve para Domingos Rodrigues e para Cabo Verde, para Cristofani Frois, para 10 Otto Gomes, para o Israel de Andradina da Terra do Rei do Gado, para o Manuel Messias e também para o Leonel a partir de Angola. Então galera, esse é mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, inscreve aqui no canal, é nóis, tamo juntasso, falou!